Oi, pessoal! Olha só, nós vamos falar agora sobre a segunda parte. Lembra? Nós terminamos a primeira parte, agora vamos para a segunda parte da história do Brasil, certo? Essa segunda parte, eu também vou dividir em temas, beleza? Então, esse primeiro tema que nós vamos trabalhar agora vai ser a parte do governo provisório, né, que é o Brasil República, governo provisório, e a primeira república que a gente chama, tá bom? Depois entra a era Vargas, tá bom? Vamos lá? Bora conversar? Olha só, como o período regencial foi muito cheio de insatisfação, isso continuou, né, durante o governo, o segundo reinado, né, o governo imperial. E aí houve muita insatisfação e os militares foram ganhando apoio. Houve então uma tomada de poder. Os militares, né, ou melhor, os marechais Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca, eles tomaram o poder e destituíram Dom Pedro II. Então, se proclamou a República em 1889, tá? A partir daí, se deu início ao governo provisório, porque até então, tudo que as leis, tudo que acontecia estava definido para ser império, né? Ser um reinado. E não é o caso mais aqui. Eles deram fim ao reinado, né? Ao modelo imperial, ao modelo monárquico de poder. Então, precisava-se de um novo regime. Então, se chama de governo provisório até que uma nova Constituição fosse elaborada. Isso aconteceu em 1891, que é quando se dá início ao que a gente chama de Primeira República, tá? O Deodoro da Fonseca, na verdade, era o presidente e o Floriano Peixoto era o vice-presidente, tá? A partir de 1891, com a nova Constituição, o modelo de governo passou a ser instituído pela Constituição, passou a ser o presidencialismo, tá? Que mais? O voto também mudou, porque continuou beneficiando somente a elite. Só mudou um pouquinho. Antes era 25 anos, agora é 21 anos, pode votar. Mas continua sendo somente homens alfabetizados. Ou seja, quem tem dinheiro, né, gente? Nessa época, poucas pessoas eram alfabetizadas, poucas pessoas tinham acesso ao conhecimento, tá? Então, era a elite, tá bom? Bom, aí o que começou a acontecer? O governo começou a sofrer muitas pressões, principalmente da oligarquia. Eles não estavam gostando da forma de governo, e aí o que acontece? O Deodoro da Fonseca renuncia e quem assumiu o governo é o vice, Floriano Peixoto, tá? E aí, devido à grande pressão, em 1894 ocorreu a primeira eleição por voto no Brasil. Essas oligarquias oposicionistas, elas eram principalmente de São Paulo e Minas Gerais. Então, com a eleição de 1894, prestem bastante atenção nisso. A partir dessa eleição, foi eleito nessa eleição de 1894 Prudente de Moraes, tá? Que era um cafeicultor paulista. Nesse momento, dá início ao que a gente chama de política do café com leite. O que era? Que era a alternância de poder entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. Uma eleição, quem ganhava era São Paulo. Uma outra eleição era alguém de Minas. Na outra eleição, era de São Paulo. Na outra eleição, de Minas Gerais. Esse movimento político foi chamado de
política do café com leite, tá? Como que eles conseguiam fazer isso? Porque nesse período o voto não era secreto. Lembra que a gente já falou sobre isso? O voto, ele era oral, nem todo mundo sabia escrever e ler, né? Então, o que acontece? Eles conseguiam controlar o voto por meio dos coronéis, que forçavam os eleitores, por meio de ameaças, a votar naqueles candidatos que eram os candidatos que deveriam ser eleitos. Esse tipo de voto é chamado de voto de cabresto. Por isso que a gente ainda ouve falar que aquele lugar lá tem muito coronelismo. Por quê? Tem pessoas que mandam, entenderam? As pessoas não têm liberdade. Então, os coronéis comandavam tudo, beleza? Certinho? Então, vamos lá entender esse pedaço. Com a proclamação da República, se iniciou o governo provisório, que foi de 1889 até 1891. Em 1891 foi outorgada a nova Constituição, dando início à Primeira República. A Primeira República durou de 1891 até 1930, certo? Então é isso. Aqui a gente finaliza esse assunto, tá bom? Beijos e até mais!